Eduardo Moreira e Carlos Moisés, atual e futuro governador de Santa Catarina, se encontram e iniciam o processo de governo de transição. Mais de 31 milhões de brasileiros deixaram de votar no segundo turno. É a maior abstenção dos últimos 20 anos. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos na região. Definição do ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro deverá se definir nos próximos dias, mas os primeiros nomes já foram confirmados. Sedup Abílio Paulo realiza Feira de Ciências e Amostras. E no esporte, Tigre se prepara para confronto direto contra o Goiás. Se vencer, o Carvoeiro praticamente garante vaga na Série B do ano que vem. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 30 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Iniciou o processo do governo de transição em Santa Catarina. O primeiro encontro entre Eduardo Moreira e Carlos Moisés, atual e futuro governador do estado, já ocorreu e foi cercado de cordialidades. O governador Eduardo Pinho Moreira recebeu nesta segunda-feira na Casa da Agronômica, em Florianópolis, o governador eleito Carlos Moisés da Silva para tratar das primeiras ações após a eleição. Moreira colocou à disposição um espaço dentro do centro administrativo, onde a equipe do governador eleito inicia a transição para a nova gestão a partir desta terça-feira. Bem, a conversa de informação ao governador eleito e à sua equipe dos encaminhamentos necessários para a transição. Precisa conhecer profundamente a máquina pública, até para encaminhar os seus compromissos assumidos perante Santa Catarina. Então, nós disponibilizamos lá no centro administrativo o local adequado para a equipe e para o próprio governador eleito, e é claro que reuniões com setores do governo do estado que vão passar as informações detalhadas sobre aquilo que ele quer fazer, inclusive a reforma administrativa, que talvez encaminhe este ano para iniciar dia 1º de janeiro com a nova forma de governo, aquilo que ele defendeu ao longo da campanha. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos facilitar a vida do governador eleito Carlos Moisés. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, ficará encarregado de coordenar o processo de transição, junto com os representantes do grupo gestor e da equipe de Moisés. Nós estamos tratando do início do processo de transição, definindo locais para apoio das equipes de transição e também definindo com quem a gente vai conversar inicialmente no governo, né? A partir da Fazenda, do planejamento e da administração dessas pastas setoriais, para que a gente possa então estar recebendo do governo informações, a nossa equipe, e propondo as mudanças necessárias que a gente entende que devem ser implementadas a partir já desses próximos meses, para nós recebermos o governo em janeiro de 2019 com o alinhamento necessário para as mudanças propostas no nosso plano. Eduardo Moreira avalia que o novo governador terá pela frente um desafio inevitável: reduzir o tamanho da máquina pública. O grande mérito deles será formar uma boa equipe. Ninguém sabe tudo. Então, ninguém resolve tudo sozinho. Então, ele terá que formar uma grande equipe, uma equipe voltada aos interesses públicos e que possa gerar e cumprir as expectativas. É claro que a questão financeira do Estado ela é sensível. Talvez esse seja o maior desafio, ele ter recurso para cumprir os seus compromissos de campanha. E para isso ele vai ter que diminuir o tamanho do Estado. Enxugamento que deve sim ser feito pelo novo governador. Esse é o nosso propósito, né? E tendo o apoio do atual governador, de fazer o novo desenho da máquina administrativa dentro das propostas de enxugamento da máquina do Estado, reduzindo cargos comissionados, reduzindo secretarias. Quanto aos nomes que vão ocupar as secretarias, o governador eleito afirmou que ainda não há confirmações. Não há divulgação de nomes, a gente tem uma equipe de transição, né, em composição, mas também nomes para ocupação de cargos. Esse processo será invertido. Nós vamos primeiro propor as alterações para depois, então, definirmos pessoas para ocupar os cargos.
Mais de 31 milhões de brasileiros deixaram de votar no segundo turno. É a maior abstenção dos últimos 20 anos. Representa 21,3% dos eleitores. Apesar disso, dos 10% de votos brancos e nulos, o TRE de São Paulo fez um balanço positivo desse segundo turno. Nós também conversamos com um cientista político que analisou a vitória de Jair Bolsonaro. 104.838.324 eleitores votaram no segundo turno. Cerca de um terço do eleitorado não compareceu. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, um número dentro do esperado. O percentual de abstenção praticamente foi igual, se equivaleu ao primeiro turno, que anda também bastante acompanhando tendência Brasil. É um número que vem aumentando nas últimas eleições, a gente verifica isso. Precisaria de uma análise um pouco mais profunda para entender o comportamento desse eleitor. Mas a gente sabe também que muitas pessoas têm alguns imprevistos que não conseguem atender aquele prazo que a Justiça Eleitoral dá para a opção de votar em trânsito. Surgem viagens que não estavam previstas, às vezes a pessoa tem alguma ocorrência no dia que a impede, fator de saúde, enfim, isso tudo pode comprometer o número. A justificativa para quem não votou no primeiro ou no segundo turno termina em dezembro. Ela pode ser feita tanto pela internet como em qualquer cartório eleitoral. Quem não fizer no prazo estará sujeito a pagar uma multa de R$ 3,51. O título irregular impede a pessoa de tirar passaporte, receber salários como funcionário público e até tomar alguns empréstimos de bancos estatais. Segundo o TRE, menos de 1% das quase 460 mil urnas eletrônicas espalhadas pelo Brasil apresentaram defeitos e foram trocadas. 236 pessoas foram presas por crimes eleitorais. As eleições de segundo turno transcorreram muito dentro da normalidade, com muita tranquilidade, bem diferente do primeiro turno. A gente acredita isso ao fato de ser uma eleição mais simples, muito embora, claro, a mesma importância, mas só com 2 cargos isso facilita para o eleitor. Com 55,1% dos votos, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. O cientista político Rodrigo Prando analisa o resultado das eleições. Essa eleição indica alguns elementos que modificam o que a gente compreendia desde 1989. Bolsonaro, filiado a um partido nanico, PSL, e agora não é mais nanico, tem a segunda maior bancada. Uma chapa de 2 militares também é algo bastante inusitado. Outro ponto, sem recursos do fundo partidário, já que o partido é muito pequeno, sem coligação, que não permitiu ter tempo de TV, e aí é onde se destaca efetivamente Bolsonaro sendo praticamente alguém que reinou dentro de um Olimpo que foram as redes sociais. Além de eleger o presidente, o partido de Bolsonaro, o PSL, ganhou importância no Congresso Nacional. Antes eram 8 deputados federais, agora são 52. É um congresso que se renovou, sim, se renovou, mas é um congresso que na maioria os colegas analistas, os cientistas políticos e sociólogos afirmam que é um congresso de perfil mais conservador. O que significa isso? Que esse congresso provavelmente vai dar uma boa base de sustentação ao governo Bolsonaro. A partir de agora é esperar o arregaçar das mangas dos novos representantes e cobrar mudanças para um futuro melhor. Agora a gente tem que repactuar as amizades dentro da família, com os amigos, porque no fundo a vida prossegue e o período acabou. Agora temos um novo presidente, os petistas estão angustiados, mas eles ganharam 4 vezes consecutivas, agora ganhou Jair Bolsonaro do PSL. E isso é um dos pilares da democracia, a rotatividade do poder. Tenhamos calma, paciência, cobremos do novo presidente aquilo que ele se propôs a fazer e certamente a sociedade, a mídia e o eleitor, que agora deixa o papel de eleitor para assumir o papel de cidadão, vai estar próximo desse governo, verificando se ele vai seguir nos rumos que ele trouxe à sociedade e prometeu antes da eleição. A seguir, continuaremos falando de política. A definição do ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro deverá se definir nos próximos dias, mas os primeiros nomes já foram confirmados. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região.
eletricista industrial, veterinário, auxiliar de dentista, promotor de vendas, revendedora de semijoias, estagiário para a área de engenharia, vendedor de ótica, consultor de vendas, analista comercial, tutor de polo, fiscal de caixa, repositor de FLV, auxiliar de cobrança, assistente administrativo, assistente financeiro, profissional para a área de cobrança, atendente de lanchonete, instalação e manutenção de split, inspetor de qualidade, conferente de expedição, assistente de departamento pessoal, auxiliar de materiais, técnico em enfermagem, auxiliar de escritório, comercial externo, faturista, gerente de loja, auxiliar de produção, auxiliar de laboratório, serviços gerais. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. A definição do ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro deverá se definir nos próximos dias, mas os primeiros nomes já foram confirmados. Além do economista Paulo Guedes, o deputado reeleito Onyx Lorenzoni, o general da reserva Heleno Ribeiro e o astronauta Marcos Pontes são integrantes certos do staff do novo governo. Apenas um dia após ser eleito, Jair Bolsonaro já confirmou alguns nomes para o primeiro escalão do seu governo. O economista Paulo Guedes ficará responsável pelo superministério que reunirá as funções da Fazenda e do Planejamento. Com viés liberal, Paulo Guedes aposta na privatização de todas as estatais, o que poderia render cerca de R$1 trilhão, que seriam utilizados para abater a dívida pública. Guedes promete zerar o déficit primário no primeiro ano de governo a partir da mudança na Previdência, nos gastos com juros e em despesas com o pessoal. Paulo Guedes tem 69 anos e é PhD em Economia pela Universidade de Chicago. Ele é um dos fundadores do Banco Pactual e do Grupo BR Investimentos, hoje parte da Bozano Investimentos. Neste domingo, após o resultado das urnas que elegeu Jair Bolsonaro, o novo ministro da Fazenda disse que a mudança do modelo da economia será focada em 3 grandes itens para controle dos gastos públicos. Segundo ele, a prioridade será a reforma da Previdência. O primeiro grande item é a Previdência. Precisamos de uma reforma da Previdência. O segundo grande item do controle de gastos públicos, a despesa de juros. Vamos acelerar as privatizações, porque não é razoável o Brasil gastar 100 bilhões de dólares por ano em juros da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano. A terceira é uma reforma do Estado, são os gastos com a máquina pública. Nós vamos ter que reduzir privilégios e desperdício. Então, esse é o foco do programa econômico. A vaga do Ministério da Defesa ficará com o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira. O general de 4 estrelas, a mais alta graduação do Exército, tem 70 anos e está na reserva desde 2011, depois de atuar por 44 anos nas Forças Armadas. Ele é o primeiro comandante da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. O general foi chefe do Comando Militar da Amazônia de 2007 a 2009. Heleno é o próximo dos principais líderes da caserna e, na campanha, foi o responsável pela atração de técnicos que tocaram propostas do plano de governo. Na Casa Civil, quem fará a interlocução do Planalto com o Legislativo será o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul. Deputado federal eleito para o 5º mandato, recebeu mais de 183 mil votos neste ano, o segundo mais bem votado do estado. Aos 64 anos, ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Santa Maria e sócio de um hospital veterinário em Porto Alegre. Ingressou no PFL em 1997 e seguiu no partido após a troca do nome para DEM. Apesar da sigla não pertencer à aliança de Jair Bolsonaro, Onyx apoiou o capitão desde o início da campanha.
O deputado gaúcho foi o responsável por construir a estrutura de apoio político à campanha. No Congresso, foi relator do projeto das 10 medidas contra a corrupção, aprovado pela Câmara e parado no Senado. Outro nome confirmado é o do astronauta Marcos Pontes para a área de ciência e tecnologia. Ele foi o primeiro sul-americano a ir para o espaço. Pontes é mais um militar a integrar o governo de Jair Bolsonaro. Ex-piloto de caça, é mestre em engenharia de sistemas em Monterrey, nos Estados Unidos. Em 1998, foi selecionado para a Agência Espacial Brasileira por meio de concurso público. Em 2014, se candidatou a deputado estadual em São Paulo, mas não se elegeu. Filiado ao PSL, Pontes chegou a ser sondado como vice na chapa do capitão reformado. Setores militares criticaram o nome do astronauta por ter se aposentado aos 43 anos para atuar na iniciativa privada. Essa equipe de transição de Jair Bolsonaro começa a trabalhar aqui em Brasília ainda essa semana. O presidente eleito já sinalizou que deve vir à capital federal. O atual governo disponibilizou dados, informações, documentos e até um escritório para o governo em transição. E a equipe econômica do presidente Michel Temer providenciou um livro com os principais problemas do país que Jair Bolsonaro irá encontrar, como o endividamento dos estados, a manutenção do teto de gastos e a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência. Será o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o responsável por conduzir a passagem para o novo governo. Quando é que vai iniciar, propriamente dito, o processo de transição? Conversei ontem à noite com o deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, e me dizia ele que na quarta-feira a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da comissão de transição. E assim que o resultado foi confirmado, Michel Temer ligou para cumprimentar Jair Bolsonaro. Ô Bolsonaro, um grande abraço, presidente, grande abraço. Muito sucesso esperado e eu fico aqui à disposição, viu? Com muito gosto. E feliz com a sua vitória. Depois do telefonema, o presidente Temer chamou a imprensa para fazer um pronunciamento. Disse que ofereceu a estrutura da presidência da República para o que for necessário nesse processo de transição e que Jair Bolsonaro se comprometeu a fazer um governo de união. Michel Temer disse ainda que no plano econômico é preciso ter um trabalho conjunto entre o governo atual e o futuro e que vai conversar com o presidente eleito sobre a reforma da Previdência. Oferecerei a ideia de eventualmente podermos ainda fazer tramitar a reforma da Previdência, já que ela está, digamos, formatada, pronta para ser votada nos 2 turnos na Câmara e os 2 turnos no Senado Federal. Mas também devo esclareço a todos, né, que ela só irá adiante se evidentemente tiver o apoio do presidente eleito e da sua equipe. Se isso ocorrer, eu acho que ainda é possível realizá-la neste ano, ou seja, a estrada estará inteiramente asfaltada para o próximo governo. Mas em entrevista nesta segunda-feira, o futuro ministro da Casa Civil disse que a tendência é que um novo projeto sobre a reforma da Previdência seja apresentado no próximo ano. Segundo Onyx Lorenzoni, o governo Bolsonaro deve abandonar a proposta da gestão Temer, pensando um projeto a longo prazo e não em remendos, como a proposta que está parada no Congresso desde fevereiro, depois que Temer decretou a intervenção militar. Iniciou a Feira de Ciências e Amostras do SEDUP Abílio Paulo. O evento ocorrerá até amanhã na sede da instituição de ensino. O Centro de Educação Profissional SEDUP Abílio Paulo, em Criciúma, promove nesta semana a 36ª edição da Feira de Ciências e Amostras, a FECAM. Mais de 20 trabalhos desenvolvidos pelos alunos da instituição estão expostos. O objetivo desse evento é trazermos aqui para uma divulgação interna e externa de todos os projetos que acontecem na escola, projetos que envolvem aulas, projetos de curso, projetos de conclusão de curso. Então, todas as atividades que são realizadas aqui pelos nossos alunos, a gente dá essa visibilidade e eles mostrarem para toda a comunidade, até o seu potencial.
né? Porque isso é o que eles estão acabando mostrando, assim, tecnicamente, o que eles estão aprendendo aqui dentro da escola e o que é possível fazer através dessa amostra, desses trabalhos que eles expõem. Todos os trabalhos expostos foram desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano nas disciplinas dos cursos oferecidos pelo SEDUP. Todos os trabalhos foram inscritos na feira, mas só alguns foram selecionados para aparecer aqui. E as apresentações são das mais variadas, com equipes de diferentes áreas e níveis de aprendizagem. A nossa escola oferece curso subsequente, né, técnico à noite, e durante o dia o nosso curso médio é integrado ao ensino técnico. As turmas estudam durante o dia aqui, mas elas já estudam não só o ensino médio, mas já integrado a um curso técnico. Então nós temos nas áreas de administração, contabilidade, comércio, química, edificações, informática. Então nós temos vários cursos aqui oferecidos integrado ao ensino médio e também à noite também como curso técnico, né, oferecido para eles. Então todas essas áreas estão contempladas e também contemplado trabalhos da parte do ensino médio também, né, porque o pessoal que estuda aqui durante o dia, eles têm essas disciplinas, então nós temos trabalhos nesse sentido. A Emily já participa da feira há alguns anos. Em outras edições, ela expôs junto com outros colegas, mas esse ano faz parte de um jeito diferente, auxiliando na organização. Para ela, que cursa o técnico em administração, a feira é um aprendizado e tanto. No SEDUP a gente tem bastante essa questão de organização, o curso de administração, ele fica responsável por bastante coisa para poder colocar em prática também. A gente, no primeiro ano, a gente fez seminários e tudo isso é coisa que ao longo do tempo vai desinibindo mais a gente. Eu já sempre fui meio desinibida, mas tem muita gente que eu já conheço que chegou aqui super tímida e ao longo do tempo foi trabalhando isso, sabe? E desenvolve bastante essas questões na gente. E todos os trabalhos expostos são avaliados. Os que se destacam podem ser indicados também para outros eventos. A avaliação dos trabalhos que são expostos, elas são feitas uma parte pelos orientadores dos trabalhos, né, os professores que participam orientando esses projetos, e uma outra parte dessa avaliação é feita por avaliadores externos. Nós convidamos pessoas da comunidade, né, de outras instituições, de empresas, para virem assistir, que têm esse conhecimento técnico também dessas áreas que são expostas, para que eles virem assistir, conhecer a nossa escola, mas conhecer esses projetos, conhecer esse potencial que a gente tem aqui com os alunos. A Feira de Ciências e Amostras encerra nesta quarta-feira com visitação aberta ao público das 8 horas da manhã até as 9h30 da noite. A seguir, Tigre se prepara para duelo frente ao Goiás. Vitória poderá garantir o Carvoeiro de forma definitiva na Série B do ano que vem. Agora vamos de esporte. O Tigre se prepara para o duelo decisivo de amanhã, quinta-feira, ou melhor, depois da manhã, quinta-feira, para garantir, quem sabe, a sua permanência na Série B. Há 4 jogos sem vencer, o Carvoeiro aposta suas fichas em um triunfo para praticamente definir a vaga na segunda divisão do futebol nacional. É preciso vencer o Goiás, um jogo encarado pelo Criciúma como fundamental para as pretensões do grupo e para a manutenção na Série B. Vai ser um jogo muito difícil, sabemos da qualidade da equipe do Goiás, mas estamos trabalhando forte aí para que a gente possa chegar no jogo e possa conseguir um excelente resultado. Os 45 pontos continuam sendo a meta tricolor para fugir do rebaixamento. Faltando 4 pontos para o objetivo, a ansiedade toma conta dos jogadores. Com certeza, né? A ansiedade sobe para que a gente possa conseguir logo esse nosso objetivo, né? Para que a gente possa deixar o Criciúma na Série B do ano que vem. E a gente está trabalhando forte para que isso aconteça logo. Para chegar lá, muita cobrança do professor Mazola. Tudo para que o Tigre obtenha sucesso na missão. Com certeza, né? É uma coisa que o professor vem fazendo
desde quando ele chegou, cobrando da gente. E a gente sabe que a gente está devendo, né? Esses 2 últimos jogos não fizemos grande partida, então esperamos contra o Goiás a gente possa fazer uma grande partida e possa conseguir a vitória. E a luta bem que poderia ser pelo acesso. Porém, o começo ruim do Criciúma no campeonato comprometeu todo o projeto. Sim, é uma coisa que a gente sempre conversa. O nosso início foi muito desastroso, né? E acabamos pagando um campeonato agora, né? Do meio para o fim nós conseguimos fazer pontos, mas não o suficiente para a gente estar brigando lá em cima. Mas agora é focar no que a gente precisa, que é somar os 45 para levar logo para cima da situação. Sem vencer a 4 jogos, o momento não permite mais vacilos. É hora de voltar a ganhar. Verdade, né? É uma coisa que o professor cobrou da gente. A gente vinha numa sequência muito boa, deixamos cair um pouco, mas agora é retomar nesses últimos 5 jogos para que a gente possa terminar bem o campeonato. Hoje o Sala aborda um tema que interessa a muita gente. A motivação, elemento que está faltando para muitas pessoas. Muitas pessoas falam, hoje eu estou desmotivado. Essa palavra não existe. Não, como não existe? Não existe. Eu estava desmotivadão hoje de manhã. Ah, você estava desmotivado? Mas eu vou falar para você o seguinte. Porque mesmo você estando triste, cabisbaixo, você tem algo que está te motivando, intrinsecamente. Ou um propósito, ou um grande apelo. Mas naquele dia você não estava muito afim, mas falar desmotivado, falar que está cabisbaixo, é um estado de espírito. Na verdade, o nosso trabalho é fazer essa mudança de estado de espírito, porque quem tem a motivação é você. As pessoas, ela tem algo que motiva, seja um filho que às vezes chega e fala, pai, você é meu herói, uma filha, ou uma missão, um trabalho. Muitas vezes esse trabalho não tem o cunho do dinheiro, não tem o lastro do dinheiro, mas é um trabalho beneficente, e aí isso é um motivo para ação. A motivação não é alegria. Yes! Ok, vamos lá! Estou muito feliz. Você pode estar motivado, junto ao meu sócio Daniel Zabuto, que nós fazemos uma palestra no Brasil inteiro, ele fala muito isso, ele dá um insight dizendo que você pode estar motivado até num velório. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Olá, aqui é Nando Pinheiro e terça-feira estarei aqui na TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.